Olá, turma, tudo bem? Vamos começar um exercício de pesquisa operacional. Fique atento aí ao enunciado. Muito bem, vamos ler juntos? Eles assim: a Fashion Things Limitada é uma pequena empresa fabricante de diversos tipos de acessórios femininos, entre eles bolsas de modelos diferentes. A empresa foi convencida pelo seu distribuidor de que existe mercado tanto para a bolsa padrão, que tem um preço médio, quanto para a bolsa de modelo luxo, que tem um preço mais alto. A confiança do distribuidor é tão acentuada que ele garante que irá comprar todas as bolsas que forem produzidas nos próximos 3 meses. Uma análise detalhada dos requisitos de fabricação resultaram na especificação da tabela abaixo, a qual apresenta o tempo despendido em horas para a realização das 4 operações que constituem o processo produtivo, assim como o lucro estimado por tipo de bolsa. E ele vai querer aqui, então, a maximização deste processo. Então, ele passou aqui, ó, produto, a gente tem o padrão e o luxo, e tem o corte e coloração, costura, acabamento, inspeção, e aqui o lucro em dinheiro de cada um deles. Para o corte e a coloração, tem disponível 630 horas. Para a costura, 600 horas. Para o acabamento, 700 horas. E para a inspeção, 135 horas. Tá, e aí, o que eu faço agora? Quando chega nesse ponto, é que o aluno fica completamente perdido, sem saber o que fazer. Gente, todo o exercício de modelagem, eu tenho que ter minhas variáveis. Então, eu sempre vou ter x1 e x2. Posso ter x3, x4, x5, dependendo de quantas variáveis eu vou ter. Mas sempre que você for iniciar o exercício de pesquisa operacional, você não sabe o que fazer, x1 e x2. Sempre você vai começar por aqui. Quem é x1 e x2? São as minhas variáveis. O que é variável? É aquilo que vai variar. Pode ter valores diferentes. Pode uma hora ter um valor e pode na outra hora ter outro valor. Então, tudo que está na tabela é fixo. O que está aqui é fixo. Isso não pode variar. O que vai variar? Variar tem sempre relação com quantidade. Quanto eu vou fazer? Quanto eu vou produzir? Quanto eu vou disponibilizar? Então, aqui é uma empresa que quer produzir o quê? Quer produzir bolsas. Então, qual é a variável? Quanto de bolsas eu vou produzir? Quanto de bolsa do tipo padrão e quanto de bolsa do tipo luxo? Porque é isso o produto desse cliente. É isso que ele quer produzir. Ele vai chegar para você e vai dizer: ô, meu querido, quanto de cada bolsa eu produzo? Se ele quer saber quanto de cada um, esta é a minha incógnita, esta é a minha variável. Então, quem eu vou ter aqui de variáveis? Quantidade de bolsa padrão e quantidade de bolsa luxo. Professora, posso colocar somente bolsa padrão e somente bolsa luxo? Não. Por quê? Se x1 representa bolsa padrão e x2 representa bolsa luxo, eu estou falando de uma unidade. Eu já determinei que x1 vale uma unidade de cada bolsa. Mas não é isso. x1 é a variação, então é a quantidade. Poderia ser quantidade de horas, poderia ser quantidade de algum ingrediente, poderia ser a quantidade de cimento, poderia ser a quantidade de tijolo. É quantidade. Por quê? Porque é isso que varia. Se eu determinar como bolsa, não vai variar. Então tem que ter cuidado com isso na hora de especificar as suas variáveis. Sempre relacionado com aquilo que pode variar. E o que pode variar é quantidade. Ok? Então, eu tenho somente 2 produtos. Se eu tivesse mais algum tipo de bolsa, eu teria x3, ok? Então, vamos lá. Achei a variável. Qual é o próximo passo?
maximizar a minha função. Por quê? Porque os exercícios de pesquisa operacional, eles sempre estão buscando maximizar. Nós vamos ver alguns exercícios de minimizar quando nós vamos ver os gráficos, tá? Então aqui, sempre maximizar. Quem que eu vou maximizar? Máximo de Z, que é a minha função objetivo. A função objetivo, ela está sempre relacionada a dinheiro. Por quê? Esses exercícios, eles representam situações reais. Tá? Você pode aplicar no teu trabalho onde você quiser, porque isso representa funções reais. Então, se eu estou variando quantidade aqui, isso está impactando em quem? Está impactando na minha receita. Então, eu estou variando a quantidade de bolsas. Se eu produzir mais bolsas dessa mais cara e menos bolsa desta mais barata, eu vou ter uma rentabilidade maior no final do mês. Então, a minha função objetiva, ela está sempre relacionada a dinheiro. Então, eu vou ter o quê? A bolsa padrão, ela me dá um lucro de R$10 por bolsa. E a bolsa luxo, um lucro de R$9 por bolsa. Então, dependendo da quantidade de bolsa padrão que eu produzir e a quantidade de bolsa luxo, eu vou alterar a minha renda. E quanto eu vou ganhar em cada uma? Não sei, depende de quanto eu produzir de cada uma. Então, eu vou ter o quê? O meu X1, que é a quantidade de bolsa padrão, vezes o lucro que a bolsa padrão me dá. Então, a bolsa padrão me dá um lucro de R$10. Mais, sempre somando, X2, que é a bolsa luxo, vezes o lucro que a bolsa luxo me dá. Então, o lucro que ela me dá é de 9. Ok? Então, a função objetivo está sempre relacionada a dinheiro, quantidade e dinheiro. Se eu produzir 0 dessa aqui, eu só tenho essa aqui me rentabilizando. Então, eu tenho que saber quanto eu vou produzir de cada uma, por isso a importância de X1 e X2 ser bem definido, quanto de cada uma, vezes o lucro que ela me dá. Eu preciso saber o máximo que eu posso produzir de cada uma delas, nesse máximo, qual é o lucro que eu vou ter. Só que para eu saber esse máximo, eu preciso ter as minhas variações. Então, a gente vai colocar da seguinte forma, que isso está sujeito a, ou seja, as restrições. Não é simplesmente sair produzindo. Eu tenho restrições para fazer essa produção. Então, eu estou sujeito a quê? Vou pegar aqui as restrições do corte e costura, correto? Então, corte e costura está nesta coluna. Eu vou avaliar esta coluna. Então, para corte e costura, na coloração, né? Para corte e coloração, eu vou ter aqui, na padrão, 7 décimos. Então, eu tenho X1 vezes 7 sobre 10. Ainda em corte e coloração, mais a luxo, que é só 1. Então, é só X2, porque X2 representa a minha bolsa de luxo. Tudo isso tem um limite de tempo. Eu não posso passar deste limite de tempo. Então, tudo isso aqui tem que ser menor ou igual a 630, porque é o meu limite. Se eu passar desse tempo de 630 horas, eu não consigo produzir o resto. Então, tudo isso aqui pode levar 630 horas? Pode, mas não pode passar disso. Então, ele pode ser igual, mas não pode ser maior. Agora, vamos para a costura, que é outra restrição. Então, para padrão é X1 vezes 1/2. Mas, agora para bolsa de luxo, o luxo, a costura é 5/6. Então, X2 vezes 5/6. A limitação dele é 600 horas. Então, não pode passar
de 600 horas. Então aqui eu vou usar que isso aqui tem que ser menor ou igual a 600 horas. Pode ter 600 horas? Pode. Pode ser maior? Não, porque é o meu limite de tempo. Então ele tem que ser menor ou igual a 600 horas. Agora para o acabamento. Então eu tenho para x1, é só seguir a tabela, ó, para o acabamento. Para padrão, que é x1 é 1, então é só x1. Para luxo, acabamento é 2/3. 2/3 luxo é x2. Então, x2 vezes 2 terços. Estou lendo aqui a coluna, ó, relacionando aqui e aqui. O tempo máximo é de 700 horas. Então, pode ser menor, pode ser igual, mas nunca maior do que 700 horas. E agora nós temos a inspeção. Para a inspeção, eu tenho x1, 1 sobre 10, mais x2, 1 sobre 4, e o limite de 135 horas. Então, pode ser menor? Pode. Pode ser igual? Pode. Pode ser maior? Não. Então, ele tem que ser menor ou igual a 135 horas. Como toda restrição, a gente também tem as minhas restrições de não negatividade, que diz que x1 e x2 não pode ser menor do que zero. Por quê? Pode ser zero? Pode. Se eu tiver zero, eu vou eliminar uma dessas aqui. Eu vou produzir só um tipo de bolsa. Então eu vou decidir que a bolsa de luxo eu não produzo, então eu vou zerar a minha bolsa de luxo, vou produzir só o padrão. Mas posso ter um número negativo? Não, porque não existe produção negativa. Não tem como eu produzir menos duas bolsas. Então eu nunca posso ter x1 ou x2 como um número negativo. Então aqui as minhas restrições de não negatividade estão dizendo isso. Pode ser zero? Pode. E qualquer número maior do que zero. Não pode ser menor do que zero. Então, gente, a modelagem está pronta. Tá aqui ela. Mais adiante a gente começa então a resolver e ver o que a gente faz com isso aqui tudo, né? Mas se o exercício pedir somente a modelagem, tá aqui prontinha a nossa modelagem. Valeu, galera! Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!